Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja derramada sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre toda a sua família nesse momento. Bem, para você que ainda não me conhece, eu sou Gilene Santos e eu tenho o enorme prazer de estar aqui para trazer uma linda mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. Mas antes de eu começar a nossa mensagem de hoje, eu quero pedir para você deixar o seu joinha para mim embaixo, se inscreva no canal para estar me ajudando a divulgar a Palavra de Deus, tá bom? Muito obrigada e que o Senhor possa te abençoar e te recompensar com grandes bênçãos. Bem, o tema da nossa mensagem de hoje é os três corajosos. Hoje nós vamos aprender a história desses três jovens que foram extremamente corajosos em um determinado momento da sua vida. Hoje eu quero compartilhar com você aqui Daniel, o livro de Daniel, capítulo 3. Eu vou pedir para você depois, você ler aí na sua casa esse capítulo inteiro, tá? Livro de Daniel, capítulo 3, e você vai conhecer melhor a história desses três jovens. Aqui no capítulo 3, a Bíblia fala a respeito do rei Nabucodonosor. Talvez você já até conheça a história desse rei chamado Nabucodonosor. E ele escolheu alguns jovens para estar ao seu lado, para ajudá-lo, alguns conselheiros, né? E haviam três jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles eram um dos conselheiros do rei e eles estavam sempre ao lado do rei quando ele precisava de algum conselho. Passou-se o tempo e o rei Nabucodonosor tomou uma decisão. Ele mandou construir uma imagem de ouro, uma estátua, né? Uma estátua de ouro, uma estátua muito grande, não era nada pequena, era uma coisa enorme. Ele mandou construir aquela estátua e após ele ter construído a estátua, ele ordenou que todo do palácio, todo mundo que vivesse ali naquele lugar teria que se prostrar diante daquela imagem, diante daquela estátua e adorar. Então, como Sadraque, Mesaque e Abidnego eram jovens cristãos, eram jovens que adoravam ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, eles jamais iriam se prostrar diante dessa imagem. E agora, o que será que vai acontecer? O rei ordenou que todos tinham que se prostrar, e aqueles que não se prostrassem seriam lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente. O fogo as chamas estariam muito grandes, e essas pessoas que não se prostrassem diante da imagem para adorar seriam lançados nessa fornalha. E agora, o que será que vai acontecer com Sadraque, Mesaque e Abidnego? Será que eles vão se prostrar diante da imagem com medo de morrer dentro da fornalha, ou eles não vão ter medo e não vão se prostrar? Bem, a história conta que na hora que o rei ordenou que todos se prostrassem, Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram. Eles continuaram de pé. Então Nabucodonosor deu mais uma oportunidade para eles, para que eles se prostrassem. E ele pediu novamente para que eles se prostrassem, e eles não se prostraram. Ele falou para o rei: olha, rei, nós não vamos se prostrar diante da sua imagem, porque nós adoramos ao único Deus, que foi aquele que fez os céus e a terra. O rei ficou muito furioso com isso e pediu para lançarem Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha de fogo ardente. E pediu para que aquecesse 7 vezes mais por causa da desobediência dos jovens. Mas eles estavam firmes e eles estavam confiando no Senhor, e eles sabiam que Deus ia dar o livramento. Ele ainda mais disse para o rei: olha, rei, se Deus nos livrar das suas mãos e da fornalha, ele vai nos livrar. Mas se ele também não livrar, se ele não quiser livrar, nós também vamos continuar o adorando, porque ele é o nosso Deus. Nós não vamos se prostrar diante da sua imagem. Aí o rei manda lançar eles dentro da fornalha. Quando eles iam lançar dentro da fornalha, os dois guardas, os dois soldados que levaram eles para a fornalha foram queimados na mesma hora, porque o fogo estava muito grande e eles foram queimados. E Sadraque, Mesaque e Abidnego caem dentro do fogo. Só que havia algo diferente. Quando eles caíram dentro do fogo, um fio de cabelo sequer da sua cabeça foi queimado, nada. Eles estavam intactos, não tinham queimado nada, eles estavam foram livres por Deus. Deus havia guardado, Deus havia protegido. E o rei começou a observar e ele viu que tinha alguém lá dentro que não tinha sido lançado junto com os jovens, porque ele tinha lançado 3 jovens e havia 4 dentro daquela fornalha. E ele via que aquele quarto homem, aquele quarto jovem, ele estava caminhando, passeando no meio do fogo e não se queimava. Ele então disse para aquelas pessoas que estavam ao lado dele, o rei então fala: nós não lançamos 3 jovens dentro do fogo, e porque há 4 lá dentro?
E aqui o quarto, ele é semelhante ao filho dos deuses, ou seja, aquele quarto que estava lá dentro daquela fornalha, era o Senhor guardando a vida daquele jovem, porque eles foram fiéis a Deus e Deus honrou. E depois então Nabucodonosor pede para que eles saiam de dentro da fornalha, e eles saem de dentro daquela fornalha de fogo ardente com vida, e nada foi queimado do seu corpo. Eles estavam perfeitamente. Eles receberam o livramento do Senhor, porque eles eram jovens corajosos, jovens fiéis a Deus. E o rei Nabucodonosor ficou tão maravilhado com aquele livramento que ele fez um decreto. Ele disse que todo aquele que não se prostrasse diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria lançado na fornalha. Então todos teriam que adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram jovens corajosos. Então, o que nós podemos aprender com essa história desses três jovens? Que nós temos que ter coragem, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós temos que ter coragem de falar a palavra de Deus e não ter medo daqueles que venham se levantar contra a nossa vida, porque maior é o que está comigo, que está com você, do que aquele que está lá no mundo, tá bom? Fique com essa mensagem no seu coração, que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar cada dia mais e mais. Muito obrigada pela sua atenção, um grande e forte abraço da sua amiga e irmã em Cristo, Gilene Santos, que Deus te abençoe, e eu te espero no próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus, um grande beijo no seu coração.